Amigo Jesus, novamente nos reunimos em Teu nome, agradecidos pelo ensejo novo de meditarmos acerca dos Teus ensinamentos, de grandíssima oportunidade para todos nós. Nesta noite, Senhor, além de rogarmos a Tua assistência para a nossa tarefa, através da presença dos bons espíritos, dos nossos anjos guardiães, dos benfeitores espirituais de nossa casa, queremos rogar-te por todos aqueles que não puderam estar conosco, pelos que estão a caminho, por aqueles que deixamos no lar. Agradecer-te ao lado dessa rogativa, pelas bênçãos que podemos viver hoje, bênçãos de aprendizado, de trabalho, de saúde, as bênçãos da família e dos amigos, tanto quanto agradecer-te pelo encorajamento nas lutas, diante dos problemas socioeconômicos, do desemprego, das enfermidades. Abençoa-nos assim, Jesus querido, nesta noite, e permite-nos, envolvidos por Ti, como nos sentimos, iniciar a nossa reunião. Que assim seja, Senhor. Neste ano de 2009, a comunidade espírita do mundo todo está evocando 150 anos de uma obra formidável que foi publicada por Allan Kardec em 1859. Essa obra recebeu o título de O que é o Espiritismo. Curiosamente, ele publica em 1857 o Livro dos Espíritos, e 2 anos depois ele sente a necessidade de apresentar o Espiritismo de uma forma mais diluída, utilizando-se de alguns diálogos que ele montou, por meio dos quais verificamos como é que o Espiritismo responde, ou respondia à época, e como são as mesmas as críticas, continua a responder hoje, as críticas do sacerdote, um dos personagens que aparece, do materialista e de outros. Então, Allan Kardec, tomando conhecimento do que se falava contra o Espiritismo, elaborou diálogos com esses indivíduos, com as perguntas que eles formulavam, com as objeções ao Espiritismo que eles apresentavam e as respostas do Espiritismo. É uma obra indispensável para nós que estudamos o Espiritismo com seriedade e com interesse, porque nós aprendemos de forma tão interessante. É uma entrevista que ele organiza com o padre, com o materialista, com o pastor e outros, para que nós verifiquemos a argumentação lógica do Espiritismo diante de algumas questões apresentadas contra ele, muitas dessas questões maduras, bem pensadas, mas sem chão, e aí não suportam a firmeza do raciocínio espírita. Mas ao mesmo tempo, quando Allan Kardec nos apresenta esses diálogos, essas entrevistas, e algumas questões que são tratadas pelo Espiritismo, sobre mediunidade, sobre vida em outros mundos, e etc., também ele define pela primeira vez o que é o Espiritismo. A seguinte definição que ele apresentará, a definição
que ele nos trará posteriormente, nós a encontraremos no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai aparecer somente em 1864. Então, no livro O que é o Espiritismo, ele nos fala sobre o que é o Espiritismo. E diz Allan Kardec que o Espiritismo é uma ciência que trata da origem, da natureza e do destino dos espíritos, bem como trata do relacionamento desses espíritos com o mundo corporal. Então a proposta do Espiritismo é falar para nós, trazer para nós, discutir conosco, estudar conosco o espírito, sua origem, sua natureza, seu destino, assim como suas relações com o mundo corporal, com o planeta onde estamos, com as coisas desse planeta. Vejamos que nessa definição Kardec amarrou tudo. A origem, de onde vem, a natureza de que se compõe, o destino para onde vai. E o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra? A relação nossa com o planeta. O que nos cabe realizar aqui? Qual é a proposta da divindade para nos colocar no mundo material? Daí nós pensamos como é importante estudar esse espiritismo, porque é exatamente esse mundo, esse campo de coisas que nos enche de dúvidas. É nesse campo de coisas que estão as questões mais dubitativas que vamos encontrando. E para muita gente, isso é mistério de Deus, não, isso é segredo de Deus. As pessoas acomodadas mentalmente. É muito mais fácil dizer que é segredo de Deus e eu não quero nem saber, é segredo de Deus. Mas se fosse mesmo segredo de Deus, o que ele mostrou para a gente? Aí começa o bom senso do Espiritismo. Uma coisa que é segredo, eu não falo para ninguém, não mostro para ninguém, fica comigo. Mas Deus colocou tudo aí e agora eu não posso saber? Eu não posso investigar? Eu não posso questionar? Eu não posso duvidar? Logo, o Espiritismo tem essa proposta totalmente aberta. Nós podemos discutir tudo, podemos discordar de tudo. A grande problemática é quando a gente discorda sem bases, quando a gente discorda por discordar, por espírito de sistema, porque isso se chama estultícia. Em português, claro, burrice. Estultícia na academia fica chique. Estulto. Se alguém chama para você de estulto, já sabe. É uma forma delicada, polite, de chamar o sujeito de ajumentado. Então, nós precisamos, quando apresentarmos alguma oposição, estar calçado. Não adianta dizer, não acredito no Espiritismo, que a minha religião não aceita, mas eu acredito com a minha cabeça ou com a cabeça dos teólogos? Eu penso com o meu juízo ou com o juízo do meu vizinho? Eu não aceito Espiritismo, meu pastor não deixa, mas eu penso com a minha cabeça ou o meu pastor pensa comigo? Aí o Espiritismo começa a nos chamar para o bom senso. Peraí, a cada qual de nós o Criador deu uma caixa craniana e lá dentro uma caixa preta chamada miolo. E se eu desprezar o uso desse miolo para acreditar no miolo dos outros, eu estou frito. Eu posso até tomar a miolação alheia como referencial para a minha. A reflexão alheia como referencial para a minha reflexão. Mas eu discuto essa reflexão. Eu aceito, eu não aceito, eu entendo, eu não entendo. Isso faz parte do progresso humano. Nós não estamos na Terra para aplaudir tudo, nem para condenar tudo. Então, o Espiritismo tem essa peculiaridade. E digo aos senhores que o que mais me cativou no Espiritismo, quando o encontrei na minha juventude, foi essa capacidade de nos deixar livres. Olha que eu cheguei ao Espiritismo tangido pelo chamamento mediúnico. As coisas que aconteciam comigo, mas isso não era tão importante como a possibilidade de eu pensar com liberdade. É terrível eu não poder ir ali porque tinha um olho triangular de Deus me olhando. Eu não podia ir ao banheiro sozinho, tinha um olho de Deus. Peraí, mas isso é invasão de privacidade. E as pessoas passavam a ter medo. Quando não de Deus, de Satanás. Que mundo é esse que a gente vive pelo medo?
Mas isso é velho. Os grandes líderes de comunidades religiosas começaram a se impor pelo medo. E puseram esse medo na boca de Deus. Até hoje as mães dizem para a criança: Deus vai te castigar. Ela não tem coragem de educar o filho, aí joga a culpa em Deus. Olha que Deus vai te castigar. E o menino cresce com o medo de Deus e sem respeitar a mãe. Ainda hoje nós vemos isso nas nossas famílias, nas nossas casas, se não é a gente falando essa tolice. Então verificamos como essas marcas ficaram em nós. Medo. A grande massa dos religiosos tem medo. Daí os cientistas acharem a religião o lixo. Daí o notável Carlos Marx haver dito que a religião é o ópio da massa, o ópio do povo, com razão. Porque ele não chegou a conhecer o Espiritismo, embora seja do tempo, do período do Espiritismo. O seu Capital foi lançado em 1867, já existia o Espiritismo há 10 anos no mundo. Mas ele era materialista, ele era ateu. Então não queria nem saber daquilo. Tudo que falasse em Deus, em Cristo, em religiosidade, para a cabeça dele, para a cabeça de Engels, para a cabeça de um montão de intelectuais do século XIX, era palavrão. Mas quem foi que criou essa loucura? A religião. Aliás, os religiosos. Porque começaram a querer impor o seu conhecimento à mentalidade dos pensadores. O que eu penso, vocês têm que aceitar como verdade. E os pensadores não aceitavam. Alguns foram para a fogueira, mas os outros não. Vamos ver. Este é um outro território. Até hoje, muita gente boa imagina que ciência e religião sejam coisas completamente distintas. Porque estão confundindo a religiosidade com a qual todos nós nascemos, a marca de Deus em nós, com o religiosismo eclesiástico das instituições criadas pelo mundo afora. Nós chamamos de religião aos rótulos, e não a esse sentimento inato que cada um tem de um poder superior. Não precisamos apelar para muita sociologia, para muita antropologia, bastará nos lembrarmos de que os primitivos procuravam prestar louvor a algo que eles sabiam que era maior do que eles, embora não explicitassem. E aí colocavam essa força, entre aspas, maior do que eles, na pedra colorida que eles viam. E aí surgiu o culto à pedra colorida. Mas também a montanha gigantesca que eles contemplavam, reforçando o culto da litolatria. Litos, do grego pedra. Latria, culto. Então nasceu a litolatria. O povo primitivo prestando culto, ou aquela pedra pequena, linda, de todas as cores, e eles não sabiam explicar por quê. Uma pedra azul, outra amarela, outra verde, outra branca, outra transparente. E quando o sol batia, elas ficavam multicores. Aquilo era uma coisa divina na mente deles. Então prestavam culto àquela coisa linda. Mas quando olhavam a montanha, aquilo era tão altaneiro, era tão agigantado, que precisava também ser homenageado. Mas os seres primitivos observavam a plântula minúscula que crescia na pedra e que dava flores minúsculas, menores ainda do que o corpo de sua mãe. De uma beleza luxuriante. Ao mesmo tempo que viam as árvores gigantescas que os abrigavam, que lhes davam frutos. E surgiu o culto às plantas. Havia alguma coisa que eles não sabiam controlar? Eles não podiam controlar o que fazia essa planta crescer. Eles não podiam controlar o tamanho da planta.
Então, era uma coisa divina na sua mentalidade. E surge a fitolatria. Fitos, vegetal, planta, e latria, culto. Daí então, nós vamos vendo a criatura humana expressando esse sentimento que há dentro dela. Mas havia os bem-te-vis, os sabiás, os beija-flores, os colibris, plainando no ar, sem sair do lugar. E aquilo era exuberante. Mas ao mesmo tempo, a águia gigantesca, que vinha das imensidões, com uma envergadura imensa, para pousar nas cúpulas das casas. O escaravelho, cultuado no Egito, aquele besouro notável dos deuses mais tarde. Até o dromedário, o elefante, os animais agigantados. E surge a zoolatria. Esses animais são divinos. Esses animais são especiais. Mas houve um tempo em que esse homem, enquanto o seu discernimento amadurecia, enquanto ele crescia para o intelecto, para entender melhor o mundo e as coisas, ele entendeu que tinha que existir um parentesco entre essas coisas. Entre o litos, entre o fitos e o zoo. E os primitivos indígenas criam seus totens. Imagens em que mesclavam os vários reinos da natureza, particularmente o animal irracional e o animal racional. Surgem os totens, que até hoje encontramos em tribos do Canadá, que víamos entre os polinésios, entre os Kauna. Então nós começamos a ver que esse indivíduo está percebendo que o divino está em tudo, que o divino está nas coisas, não apenas ali, não apenas acolá. E deste modo, o nosso pensamento religioso se vai sofisticando. E o mundo apresenta deuses que são mistura de seres humanos e de animais. Como Boiapes, no Egito, como Ganesha, que está na moda agora com a novela, na Índia, um ser humano com cabeça de elefante, e tantos outros que as mitologias nos apresentaram. Essa elaboração da mente humana, dizendo-nos que tudo isso está interligado, que há um link, um vínculo que vincula todas essas coisas. E o Espiritismo chega para tratar de uma dessas figuras da natureza, pouquíssimo entendida pelos primitivos, como pouquíssimo entendida pelos nossos contemporâneos ainda, que é o Espírito. Então Allan Kardec, ao fechar o livro dos Espíritos, escreveu as conclusões. Didaticamente, ele abre o livro com uma introdução longuíssima, onde ele explica toda a razão da obra. Não pode ser deixado de ler. E ao findar a obra, o livro dos Espíritos, aquilo que seria o pós-fácil, ele chamou de conclusões. E na parte sexta das conclusões, ou na sexta parte das conclusões, Kardec nos diz algo impressionantemente lúcido. Afirma ele que estará em erro todo aquele indivíduo que supuser que a força do Espiritismo está nos fenômenos
materiais que ele produz. Então, se nós impedirmos a ocorrência desses fenômenos, mataremos o espiritismo. E isso fez com que muitos espíritas do século XIX tenham ido para o cárcere, tenham sido mortos. Porque se a gente matar esse povo, a gente acaba com o espiritismo. Os médiuns, isso antes do espiritismo e depois, foram para fogueiras, porque se admitia que os médiuns eram dotados do espírito de Satanás. E como eles imaginavam que o demônio entrava na pessoa, mata o bojo, morre o conteúdo. Quanta ignorância, né? Porque eles não sabiam o que era o espírito. E ainda hoje há muita gente que imagina que foi o espiritismo que criou o espírito. Porque espiritismo só pode ter sido a pessoa que pensa só de um lado. É o contrário. A doutrina tem o nome de espiritismo porque foram os espíritos que a criaram. Como o budismo foi Buda que criou. Como o cristianismo foi Cristo que criou. Então o espiritismo foram os espíritos que criaram. Não é o contrário. Não foi o espiritismo que inventou espíritos. Os espíritos que inventaram o espiritismo. Foram eles que impuseram na nossa cabeça essa questão que nos embatuca até agora. Ser ou não ser espírita, eis a questão. Então Allan Kardec diz, repetindo, que enganar-se-á aquele que supuser que a força do espiritismo se encontra nos fenômenos materiais que ele produz. E que, impedindo a ocorrência desses fenômenos, matar-se-ia o espiritismo. Ponto. Complementa ele. A força do espiritismo está na sua filosofia, no apelo que dirige ao bom senso e à razão. Olha a liberdade. Não existe nenhuma religião que faça apelo ao bom senso e à razão. Quanto mais estúpidas forem as criaturas, melhor para os poderosos que as dirigem, como na política. Quanto mais analfabeto o povo, melhor para os planos hegemônicos. Os religiosos de todos os tempos do mundo não passaram de seres humanos. Então essa proposta de dominar pela ignorância é velha. E por que é que o espiritismo recebia pedradas? Porque queria rasgar essa história. Romper com esse domínio mental sobre as criaturas. Até hoje, século XXI, 2009, há pessoas cultas. Eu acho que é curtas, mas se fala cultas. Que tem medo de tocar num livro espírita. Como se ao tocar num livro espírita, elas ficassem espiritadas. Eu me hospedei num hotel em São Paulo, oportunamente. E ao sair para o café da manhã, vi uma senhora numa discussão ferrenha com um dos funcionários do hotel. E porque eu ia passando, e porque eu fiquei esperando o elevador, e ela estava no corredor, eu tive que ouvir o que era o mote da discussão. Ela queria toda a briga que ele fosse naquela hora ao quarto que ela acabara de ocupar, porque ela abriu a gaveta do criado mudo e havia um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela nem pôs a mão, ela queria que o rapaz fosse lá tirar, porque era coisa demoníaca. Eu nem falei para ela que eu estava mentindo com aquilo. Fui tomar meu cafezinho. Eu não sei que fim levou. E eu que não sabia que tinha no criado mudo um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, cheguei do café e fui ver.
E o dono do hotel devia ser espírita. Porque a gente entra em todos os hotéis, tem exemplar do Novo Testamento, da Bíblia, dos Gedeões, ninguém fala nada. Veja como é o preconceito. Ninguém fala nada. Eu nunca vi ninguém esvaziando os prédios dos hotéis. E achei Gedeões. Eu pego, leio, às vezes carrego. Porque aquilo é pra gente levar. E quando eu encontro um tem assim, inglês, francês, alemão, quando eu vou para os países, eu pego esse eu não tenho. Aquilo é pra gente levar, é para distribuir no mundo. E como eu vou dar um bom fim, um fim útil àquilo, eu vou estudar para falar para os outros o que eu encontro nas outras línguas, e eu carrego. Chego lá na portaria e estou levando. Ah, pode levar. Cada qual na sua língua, of course. Então, o natural é pensarmos como o preconceito ainda é cruel. Porque as pessoas imaginam que nem ler podem, mas isso foi posto na cabeça porque não quer que eles leiam. E eles morderam a isca. Como é que no século XXI a gente é proibido de ler o quê? Se o povo lê de revista pornográfica o livro da capa preta de São Cipriano. Mas livro espírita não. Leia pornografia, mas livro espírita não. Aí não dá para ser feliz. Daí pensamos em Allan Kardec. A força do Espiritismo está na sua filosofia. E aí, em nome dessa filosofia, o Espiritismo nos fala do seu primeiro princípio, ou do seu fundamento básico. E seu fundamento básico, o seu primeiro princípio, é Deus. Quantos são os líderes religiosos que ainda hoje, desavergonhadamente, porque eles não podem desfazer as bibliotecas, eles estão pondo na cabeça dos seus protetores que o Espiritismo não tem nada a ver com Deus. Talvez não tenha com o Deus que eles estão apresentando. Que mata, que fere, que destrói, que tem raiva, que tem ódio, mas com o Deus Pai que Jesus nos trouxe. É esse o Deus a que o Espiritismo se reporta e a resposta dos imortais. Deus é a inteligência suprema do universo. É a causa primeira, é a causa básica, é a causa primária de todas as coisas. Deus não é um velhinho barba branca num trono sentado com trombeta, nada disso. Deus é uma inteligência, é a causa. Então, se Deus é a causa primária de tudo, essa conceituação do Espiritismo serve a qualquer religião e a qualquer ciência. Porque as ciências estão procurando a causa, não importa o nome que se dê. Se é a causa primária que se busca, é Deus para nós. Não importa se ele seja chamado em contextos diferentes por nomes distintos. Isso não importa. Mas é a causa primária. É a base de tudo que se está procurando? É a Deus que se procura. O Espiritismo não tem problema com palavras. Tem problemas com ideias. Allan Kardec deixou isso claro várias vezes, que desde que nós nos entendamos, poderemos chamar do que a gente quiser. É alma e espírito. Chama de alma, chama de espírito, foi mais simpático. Tem hora que diz assim, a alma de minha avó, meu espírito, tanto faz. Minha alma está sôfrega, o espírito de papai está por aqui. Não afeta em nada, todo mundo entendeu o que é alma e o que é espírito. Mas para o Espiritismo, a alma ou espírito não é mais aquela coisa envolvida no lençol branco que sai na noite de lua cheia arrastando corrente. Isso era da carochinha. Não é isso que é o espírito. Mas tem tanta gente grande que ainda acredita nisso. Mas aí, Deus é o fundamento do Espiritismo. Este princípio da doutrina espírita, ele guarda todos os demais em si. Todos. Deus é a causa causal de tudo. Tudo está em Deus. Mas para fins didáticos, é importante que a gente vá retirando daqui os demais princípios que norteiam a doutrina espírita. Os demais fundamentos que sustentam o edifício do Espiritismo. E quando nós pensamos em Deus, temos que admitir um Deus não criado. Filosofia, gente. Eu tenho que admitir que Deus, o Criador do universo, não foi criado.
temos que fazer esse exercício de subjetividade. Por uma razão filosófica. Se eu supuser, se eu admitir que Deus tenha sido criado, por quem? Quem criou Deus é que é Deus. Mas se eu admitir que Deus foi criado, quem criou o Criador de Deus? Quem criou o Criador de Deus é que é Deus. E se eu for nessa toada o tempo todo andando para trás, eu endoido. Que eu não vou parar nunca. Haverá sempre alguém ou algo que criou da frente. Então, para que o nosso juízo sossegue, Deus é incriado. Não queiramos entender isto agora, porque a gente iria parar em Jurujuba ou no Pinel. É como se nós estivéssemos discutindo o final do universo. Aí a nossa cabecinha começaria a pensar em quê? Depois do muro, o que vem? O universo acabou aqui. E depois? Mesma questão. Ué, mas se tem um fim, deve ter uma fronteira. Onde é que acaba o universo? Se eu disser, se algum pensador disser, o universo acaba a 600 trilhões de quintilhões de anos-luz. E depois? No trilhões e quintilhões e um. Não temos saída. Então a nossa saída é delimitar o nosso campo de pensamento. Não é um privilégio da crença espírita. Porque a ciência também faz isso. Exatamente porque ficaríamos paranoicos, enlouqueceríamos até. Se eu começasse a perguntar pela causa, o astrofísico então disse que tudo teria começado no Big Bang. Houve uma grande explosão. E a partir dessa grande explosão, teve começo o espaço e o tempo. Aí a turma colegial, que lindo! Chegava, o universo começou com o Big Bang. Os americanos falaram, os ingleses falaram. Aí, o pai do menino que não teve escolaridade fica olhando para ele e pergunta assim: meu filho, se não existia o universo, ou se o universo começou com a grande explosão, o que é que explodiu? Se alguma coisa se juntou para explodir, essa coisa existia antes do universo. Então o universo não começou no Big Bang. Aí eu começo a supor que há diversos universos. É melhor. Do mesmo modo que há alguns anos não existiam muitos bairros de Niterói. Mas de repente foram surgindo bairros e a cidade foi crescendo. Mas eu não posso dizer que Niterói começou depois de haver um bairro aqui. Niterói terá começado antes que houvesse qualquer bairro. Pelo que a gente saiba, os Temeninós estavam aqui, né? Vieram com a Araribóia do Espírito Santo. Nossa cidade foi fundada por um capixaba. Porque o índio Araribóia era capixaba. Foi chamado por Mendiçá para ajudar aqui a expulsar os franceses. Eu não sei porquê. O Brasil é mal pensado desde lá. Nós poderíamos estar hoje falando, voilà, merci. Mas resolveu. E a Araribóia, até hoje se volta para o que eu fui fazer. Pois bem, amigos, estamos raciocinando. Se eu começar a me perguntar quem foi que criou Deus, eu vou chegar em Deus. Não criar. E aí
deixa eu pegar logo o gancho, surge o grande problema entre Deus e o demônio. Porque as religiões institucionalizadas trouxeram do paganismo a figura do demônio. Imagina se não ia ter um demoninho para tucanar as pessoas. Só que nós estamos no impasse. Se existir esse demônio, ele terá que ser criação de Deus, porque Deus que criou tudo. E se o demônio não for criação de Deus, então não há um Deus só no universo, tem dois, Deus e o demônio. Então o universo não tem unidade. Deus diz chove, o demônio esquenta. Deus diz esfria, o demônio esquenta. Vejamos que a lógica do Espiritismo, o chamado ao bom senso e à razão do Espiritismo. E aí vem o Espiritismo, com sua lógica, com seu bom senso, nos dizer que o que nós chamamos de demônio, Satanás, somos nós quando distanciados das leis de Deus. Quem é que mata o outro só para ver como é que cai? É a gente. Quem é que calunia o outro só para ficar com a vaga dele no emprego? É a gente. Quem é que, diante da mulher fragilizada, diz para ela assim, ou você tira esse filho ou eu vou embora? Que Satanás pior do que esse homem a gente precisaria? E a mulher fragilizada imagina que vai ficar com ele e arranca seu filho. Qualquer homem que faça uma proposta dessa a uma mulher, ela fique com seu filho, porque ele é covarde. Ele primeiro fala matar o filho e depois vai embora. Porque nenhum homem com H faz a sua mulher uma proposta dessa. Ou o neném ou ele. E a mulher com M grande, diga, pode ir, meu bem. Porque ela não se tornará criminosa. Vejamos quanta lógica. O que a gente precisa ter? Um demônio. Se a gente já faz pior do que ele teria coragem de fazer. Quando o demônio vê as crianças que estão sem escola porque os políticos comeram o dinheiro da escola. Quando Satanás visse as crianças que não têm lar nem comida, porque alguns homens estão com seu raras e com suas viagens internacionais em dia, com o seu dinheiro, com o dinheiro da criança. Quando Satanás visse a mentira de muitos religiosos para que eles enriqueçam às custas do miserável, o Satanás deve ter chorado e ter se imaginado um anjo diante de muitas mentalidades humanas. Para que a gente quer um demônio? Supor que o demônio seja pior do que o que a gente vê na Terra? É uma incoerência. Não precisamos de satanases. Então o Espiritismo regula isto e diz que os satanases somos nós. Nós dizemos assim, você não vai ver comigo, me espere. E aí a gente começa a mexer os pauzinhos para destruir a criatura. Você já soube? Você soube não, né? Eu falo, a gente está orando muito por ele, sabe? Mentira. Mas, e aí esse mais, ó. E o povo muito maduro acredita. Quem me falou não mente. Pouco. Todo mundo diz isso. Quem me falou é de muita confiança. Então, para acreditar na miséria, na mentira, a gente diz que quem falou é de muita confiança. Como é que alguém de muita confiança destrói outra pessoa? Há muitos anos ouvi uma canção cantada pelas crianças do Lar de Jesus de Nova Iguaçu, e nessa canção a letra dizia: quem falar de mim contigo, falará de ti comigo. É a grande verdade. Então, nós aprendemos que nós somos os demônios ou os endemoniados. Até porque, quando nós ouvimos a palavra diabo,
Isso na minha casa era uma palavra indizível. Tinha que se bater na boca 7 vezes, tinha que lavar a boca com água e sal, uma coisa horrorosa. As pessoas tinham medo da palavra, como não se falava quando eu era criança, tuberculose. Câncer, nem falar, que falasse em câncer, tinha que lavar a boca com água sanitária. Então, nós ficamos pensando nessas mazelas que costumamos ver no cotidiano nosso. Que demônio! Somos nós, as criaturas atrapalhadas, atormentadas, que um dia ressurgiremos. Era o filho que estava perdido e foi achado da parábola do filho pródigo. É o filho que estava morto e reviveu, como disse Jesus. Nós. Então por que eu tenho que criar uma figura para brigar eternamente com Deus? E a teologia foi tão cruel que cria um demônio para brigar com Deus e no meio está a gente, que não tem nada a ver com a briga dos dois. E como entre o mar e a montanha quem leva pior é o mexilhão, nós somos os mexilhões na briga de Deus com Satanás. Não tem lógica, meus irmãos. Não tem bom senso nisto. Só o medo é capaz de me fazer acreditar numa coisa dessa. Que o Criador do universo, a perfeição absoluta, fique brigando eternamente com Satanás. Eu ia passando por minha rua em dada ocasião, com uma visita de fora que estava aqui, e eu escutei um profissional que consertava móveis numa esquina conversando com o outro. E ele disse assim, o trecho que eu peguei: o Satanás, ele é tão astuto que ele entra nos altos céus e tira as almas de Deus para ele. Vejamos, a crença em Deus é tão frágil e o culto a Satanás é tão grande que o Satanás é mais poderoso que Deus. Velhinho, né? Aquele Deus sentado num trono babando de barbas grandes está velhinho. E Satanás, sempre eufórico. Gente, nós estamos no século XXI. Essas histórias tinham sentido na Idade Média. Mas no século XXI, quando nós estamos usando computador atômico, quando temos um computador que manda e-mail, que passa fax na nossa mão, literalmente na mão, e eu disco ali, como é que eu estou ainda com medo de Satanás? Pois bem, se Deus é o Criador não criado do universo, Ele tem que ser o Criador dos Espíritos. Ele tem que ser o Criador dos Espíritos e de tudo quanto existe. Mas no nosso caso, estamos baseando na definição do Espiritismo, que vai estudar os Espíritos, suas características e relações, então foi Deus que criou os Espíritos. Ora, se Deus criou os Espíritos, criou para que eles evoluíssem ao longo das escolas variadas do universo. Então nós encontramos primeiro o princípio do Espiritismo, Deus, e os demais saem desse. A existência e imortalidade da alma, que eu estou chamando aqui de espírito. Agora vamos arrumar bonitinho aqui. A existência e imortalidade da alma, ou do espírito, se quisermos. Então, por que a alma é imortal? Nós dizemos que Deus é eterno. Uma coisa é eterna, não conheceu o princípio e não conhecerá fim. Então é eterno, não tem pontas. Imaginemos soltarmos uma reta no espaço. Para quem estuda geometria, não tem ponta de lá nem a ponta de cá. Está solta essa ponta. É eterno. Então, nós, como filhos de Deus, teríamos que ser herdeiros da sua eternidade.
Só que ele é chamado de eterno pela filosofia, pela teologia. A teologia é um ramo da filosofia, tá? É a filosofia que estuda Deus, se chama teologia. Essa eternidade de Deus é porque ele não teve princípio e nem fim, incriado. Mas nós já tivemos princípio nele. Para que a gente não seja chamado de eternos, tendo tido começo, nós somos chamados imortais. A gente teve começo, mas não acaba. O segmento de reta começa aqui e vai embora. Lá não se acaba, mas aqui eu vi onde começou. Começou em Deus. Agora, depois de criado, Deus não destrói suas almas. Elas marcham para a angelitude, arcangelitude e por aí afora. Ad infinitum. Por isso é que nós somos chamados de imortais. Mas se eu quiser dizer assim, nós somos almas eternas, não há nenhum crime nisso. Porque já estamos admitindo que é eterno a partir de Deus. E não eterno igual a Deus, que não teve princípio, não terá fim. Então não há nenhum crime se nós dissermos ou escrevermos que nós somos eternos. Por isso falei que íamos trabalhar didaticamente. Didaticamente, nós somos imortais, porque já tivemos começo em Deus. Mas se Deus nos criou para galgar essa plenitude ad infinitum, onde nós conseguiremos essa façanha? Como é que nós conseguiremos essa façanha? De que maneira alcançaremos esse infinito de perfeições? O Espiritismo nos ensina que a alma humana não foi criada alma humana. Ela começa com um princípio inteligente, estagiando nas coisas mais rudimentares da natureza. Um espírito rudimentar, que didaticamente Allan Kardec chamou de princípio espiritual, para não misturar com o ser racional. Então, para que o átomo vibre, existe um psiquismo iniciante pulsando nele. E esse átomo que pulsa sob a ação de um psiquismo rudimentar, desenvolve suas primeiras capacidades agregadoras. Então, um átomo se junta a outro e surge a molécula. Uma molécula se junta a outra, se junta a outra, se junta a outra. E nós vamos encontrando os corpos minerais em crescimento, em desenvolvimento, por agregação de outras partículas. Não é crescimento que ele receba uma energia e aí cresça. Né? Se eu puser a minha pedrinha dentro de um copo de leite, dentro de um mês, ela está gorda, bonita. Não é isso que acontece. Né? Não é isso que acontece. Então é óbvio que nós estamos vendo esse princípio espiritual agindo no reino mineral. Nós aprendemos isto no Livro dos Espíritos, quando os imortais dizem que tudo se encadeia no universo, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou suas experiências por meio dos átomos. É como se nós disséssemos que na nossa sociedade existe desde as crianças da creche até o PhD, que também um dia esteve na creche. Não tem nenhum problema. Então os espíritos que hoje são arcanjos do universo, eles tiveram o mesmo começo que todos os filhos de Deus têm. Daí, para que nós imaginemos a possibilidade de atender à determinação de Jesus Cristo, sede perfeitos, quão perfeito é vosso Pai Celestial. Como é que a gente consegue isso? Numa vida só. Porque um sujeito que viva 100 anos e se torne um PhD, ele será um PhD numa coisa só. Em duas coisas. Em 3 coisas, não passa disso.
diante dessa infinidade de coisas do universo. Nós temos um PhD em medicina, mas ele é PhD em cardiologia. E o resto do corpo? O outro é PhD em matemática. E o resto das ciências? O outro é PhD em biologia. Tudo bem, e o resto do conhecimento? Uma vida inteira estudando biologia. Uma vida inteira estudando coração. Uma vida inteira estudando matemática. Excelente. Mas falta todos os demais conhecimentos. Porque se eu chegar para o biólogo e perguntar assim, o que é solfejar? Ele não é obrigado a saber. Do mesmo modo que eu chegarei para o músico e perguntarei, o que é catabolismo? Ele vai me olhar, o que é isso? Então, os campos de conhecimento que a gente vai dominando, tem milhões e milhões de irmãos nossos no mundo que não sabem nem o que é. Do mesmo modo que cada um de nós, sábios na nossa área, ignoramos ou ignora, cada um de nós ignora o que há de conhecimentos na cabeça dos outros. E eu não posso pensar em ser perfeito, quão perfeito é meu Pai Celestial, numa existência só. Não dá bom senso e água fluidificada não fazem mal a ninguém. Porque se Jesus estabeleceu que nós teríamos que ser perfeitos na direção de Deus, não é igualarmos-nos a Deus. Deus é o referencial para a gente crescer para Ele. Sede perfeito como é perfeito o Pai Celestial. A gente vai andando. Então, quando nós pensamos nisso, por mais rica de experiências que seja uma vida terrestre, não abarca tudo. Infinitamente. E Deus é o infinito. Aliás, Deus é infinitamente tudo. Mas isso a gente pensa numa pessoa que viveu 80, 90, 100 anos. Mas aí a gente tem que pensar nas crianças que nascem e que morrem. Se a vida fosse uma só, estão perdidos. Nos meninos que morrem com 5 anos de idade, com 10 anos de idade, acabou para ele que Deus é este. Alguns filhos podem, outros filhos não podem. E aqueles que morrem com 100 anos, sem nunca ter saído da fazenda onde nasceram, sabem ordenhar, sabem plantar, mas não aprenderam mais nada deste mundo. Como é que ele vai ser perfeito como perfeito é o Pai Celestial? Quando nós começamos a nos indagar coisas, o bom senso espírita nos chama a atenção. Esse indivíduo precisará voltar à escola. É como se eu mandasse meu menino para a escola hoje, primeiro dia de aula, e quando ele chegasse, cadê o diploma? Mãe, mas eu fui uma aula, cadê o diploma? Ninguém recebe um diploma por um dia de aula. Cada existência nossa na Terra poderemos comparar a um dia de aula nessa escola da vida infinita. Então hoje a gente vem, faz um curso aqui, e como é duro esse curso aqui. Dali a pouco o uniforme já está encarquilhado, né? Eu já estou quase pelado, o uniforme já não me cabe mais, ele encolhe, eu me curvo, que está encolhendo o uniforme. Né? O uniforme enruga, e daqui a pouco eu estou um maracujazinho de gaveta, e o uniforme, e cai a capa do uniforme, o sujeito está pelado, homem e mulher vai perdendo os cabelos. E daqui a pouco o uniforme já não me contém mais, meus esfíncteres não são mais seguros, eu estou de fraldão, eu preciso trocar de uniforme. E a essa troca de uniforme nós chamamos de morte. Morreu, fulano, trocou de uniforme, dá licença. Aí a gente fica diante do uniforme velho, chorando de se acabar, com pena de jogar fora o uniforme que não serve mais ao nosso ser querido. Deixa-o. Vamos homenagear o uniforme. Olha, durante um bom tempo você vestiu uma criatura muito amada por mim. Mas eu quero pensar nela, nessa criatura amada, que está nesse ar de lá. Até hoje, as religiões ensinaram que a gente tem que venerar a roupa velha que vai para o lixo. E piedosamente as criaturas aprenderam isso em várias culturas. Não é o mundo todo.
Então, no dia 2 de novembro, vai todo mundo lá botar a flor onde a roupa foi jogada. Ao invés de a gente se reunir em casa, lembrar das coisas, vamos pegar as fotos. Olha a vovó, como era linda, olha quando ela casou, o retrato do casamento, a gente se alegrar, se emocionar, orar pelos nossos entes queridos que se foram. Eles estão de pé, estão vivos. Optamos pela coisa soturna. Eu ir para o cemitério. E aí lá eu vou à cova de minha mãe. Coitada da velha. A cova de minha mãe. Meus irmãos, vão pensar. Será que eu acredito que minha mãe, que meu filho, que meu amigo estejam de fato enterrados ali? Que materialismo é este? Se Jesus Cristo, foi Jesus Cristo que diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nem Jesus Cristo a turma acredita. Fala nele, lê a Bíblia, passa para lá, passa para cá. Mas entra por um ouvido e sai por outro. Imaginando a possibilidade de adquirir cultura de lá, bota a Bíblia nas bases e já sabe tudo, mas não amadureceu para saber que os nossos mortos não estão ali. Ali está o uniforme que se encarquilhou, que envelheceu, que ficou imprestável, mas meu ser querido, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, meus amigos, esses estão como falenas, como borboletas brilhantes ou obscuras, nesse mais além. A morte, então, corresponde à troca da roupa velha, ou da roupa imprestável. Às vezes uma roupa é nova, mas sofreu um corte de tal forma que se tornou imprestável para ser vestida de novo. Recebeu uma mancha tão gritante que a gente não pode mais usar. As crianças que morrem em tenra idade, os moços que se vão em tenra idade, o corpo não aguentou. O maltrato, o corte, a mancha, por mais que tivesse vitalizado, mas não servia mais para o ser ir à escola. Então nós vamos para o além. E porque Deus é o grande criador, para que a gente evolua, eu tenho que ir à escola cada dia aprender uma coisa diferente. Cada encarnação nossa é um dia de aula nessa escola. E para que eu conheça a minha escola, planeta Terra, eu tenho aula no continente americano, depois eu tenho aula no continente europeu, depois eu renasço no continente africano, asiático, ou no mesmo dia de aula, numa mesma encarnação, eu passo por vários desses continentes, fazendo aprendizados completamente diferentes daqueles do lugar onde eu nasci. E vou enriquecendo a minha bagagem, até que meu novo uniforme comece a se enfeiar de novo, a se mutilar de novo, a se tornar imprestável de novo, e eu precise abrir mão dele para buscar outro uniforme e voltar. Então Allan Kardec estabelece, depois da existência e imortalidade da alma, a necessidade da pluralidade das existências. Eu não posso ter uma existência só e definir minha sorte ad eterno. Imaginemos uma pessoa que viveu uma vida, cometeu algum erro, está condenada para ser no quinto dos infernos. Como o nosso filho que foi reprovado numa matéria, está expulso da escola. Não, ele fica em dependência, ele é reprovado daquela matéria, ele perde o ano, mas daqui a pouco ele está no ano feliz de novo, estuda tudo outra vez, amadurece. Assim é a vida conosco. Ninguém está perdido irremediavelmente neste planeta. Porque a gente vai e volta. As bobagens que eu fiz ontem, estou acertando todas hoje, sem me dar conta disso. Para eu comer e beber, meu Deus, que luta. Eu tenho que sair de casa às 6 da manhã, eu tenho que enfrentar o trem da Central, eu tenho que enfrentar o Anderson Gonçalo Neves, eu tenho que vir da Charita e enfrentar aquele trânsito maravilhoso, né? De Piratininga para cá, para pegar as barcas, para ir para o Rio, para trabalhar, não sei o quê. Para
dar comida, escola, roupa aos filhos, devolvendo a vida e aprendendo. Porque este mundo é de aprendizados e de quitação, de provas e de expiações. Então, para o Espiritismo, há necessidade de que a alma volte muitas vezes para fazer novos aprendizados. E muita gente imagina que foi o Espiritismo que criou isto. O que Allan Kardec criou foi um termo. Ele chamou isso aqui, pluralidade das existências, de reencarnação. Esta palavra é kardeciana. Reencarnação. Mas a pluralidade das existências, até hoje vocês estão vendo na novela aí que os indianos acreditavam na reencarnação. Até hoje eles têm várias crianças que são reencarnações do Buda. Os chineses, os japoneses, todos acreditavam na reencarnação com outros nomes. Os gregos, com outro nome. O que é a palingenesia grega? Palingênese é a reencarnação. Metem somatose, mudança de soma, mudança de corpo. Metem sarcose, mudança de carne. Sarque do grego é carne. Metem psicose, a mudança de mente. Só que aí criam um absurdo diante da lei do progresso, porque para a metempsicose grega, um ser humano que fizesse muito mal, ao voltar à Terra, ele viria num corpo de bicho ou de planta. Para o Espiritismo, essa tese não é concorde, porque o Espiritismo prega que o espírito não anda para trás. O que a gente conquistou, está conquistado. Se eu cometer muitos erros, eu fico marcando passo no mesmo lugar, mas eu não ando para trás. Como a criança que repita, ela não volta para a primeira série, ela não volta para o jardim de infância, ela fica repetindo ali, até passar, avançar. É lógico, é claro, tem bom senso nisso. Só a teologia e os teólogos começaram a amedrontar as pessoas. Você vai para o inferno eterno. E as pessoas não têm ideia do que seja eternidade, mas sabe que é uma coisa demorada. Você vai para o inferno eterno. Não por causa de uma bobagem que a pessoa fez. Mas aí aquele que confessar não vai. Ah, que injustiça. Mas o outro morreu sem confessar porque foi atropelado. E o outro teve tempo que ficar doentinho na cama, receber visita, você confessou, está salvo. Os pistolões também no reino do céu. Não é lógico, não é justo. Deus não seria Deus. Então, para o Espiritismo isso não vale. Com isto, se nós precisamos, no Evangelho de Jesus, nós temos várias passagens que Jesus fala dessa pluralidade das existências. Aí, se eu vou reencarnando, vamos ao termo espírita, eu vou reencarnando, vou adquirindo tudo que a Terra pode me oferecer, eu vou crescendo, eu vou aprendendo, eu vou me desenvolvendo, que maravilha, cheguei ao máximo, eu sou o aluno mais brilhante da escola terrestre. E agora? Onde é que eu vou? Se eu tenho que ser perfeito como Deus o é, e a Terra parou de me oferecer coisas, eu não tenho mais o que aprender aqui, imaginemos um pai cujo filho concluísse o fundamental, e eles perguntassem, e agora o que é que eu faço com esse menino? Põe no nível médio. Põe no outro nível de cursos, onde ele vai fazer nova etapa de aprendizados. Aí, Allan Kardec nos traz o quarto fundamento do Espiritismo, todo saído de Deus, né? Que agora é a pluralidade dos mundos habitados. Não é só a pluralidade dos mundos, é a pluralidade dos mundos habitados. Aí a curiosidade nova, mas é habitado por gente igual a nós? Sim e não. Um mundo onde só houvesse minhoca, ele é habitado ou não é? Um mundo onde
percevejos, ele é habitado ou não é? É vida ou não é? Aqui na Terra, no meio da gente, quantas outras expressões de vida nós conhecemos? Do vírus aos mosquitos, que transmitem a dengue, a febre amarela e outras cositas mais. Mas entre nós humanos, também há seres que vivem dentro d'água, respirando de outra maneira diferente da gente, como os peixes. Respiram por guelras e não por pulmões. Poucos peixes têm pulmões. Mas há outros seres que vivem conosco na terra e que não vivem dentro d'água, nem andam no chão com a gente. Eles voam no ar, como as aves, como os pássaros. Então estamos vendo outras formas de vida na terra. Nós não conseguimos viver sem oxigênio, mas conhecemos na terra um montão de bactérias anaeróbicas. Elas, quanto menos oxigênio, melhor para elas. As nossas feridas, os tecidos mortos que vão perder oxigênio, então esses micróbios vão desenvolvendo, porque não tem oxigênio. A putrefação dos tecidos corresponde à ausência de oxigênio nas células. E daí nós começamos a ver que é vida aqui na Terra, nada parecida com a nossa. Porque a gente sem oxigênio morre sufocado. Morre de anóxia cerebral. Então aqui na Terra nós já conhecemos vários tipos de vida, várias modalidades de vida. Visíveis aos nossos olhos e invisíveis aos nossos olhos. Mas um micróbiozinho desse, um vírusinho desse que a gente não enxerga, derruba nosso uniforme de uma hora para outra. Uma infecção que começa à noite, na madrugada o sujeito morre. Dependendo da quantidade desses micro-organismos invisíveis que se desenvolvam em nossa corrente sanguínea ou num órgão vital. Então, eu não posso desprezar esse tipo de vida. Não é pelo tamanho. Aí eu vejo que de fato o tamanho não é documento. Um homem enorme, uma mulher gigantesca e um bichinho invisível penetra ali os pulmões e o faz tuberculoso. Penetra ali a célula e ele está canceroso. Então eu não posso jogar fora as vidas invisíveis. Há mundos habitados pelos mais variados níveis e tipos de vida. E aí nós começamos a pensar que quando foi Jesus que disse isso, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Também não foi o Espírito que inventou isso, não. Esse Espírito fica inventando coisas. Não, foi Jesus que disse isso. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu me vou para lá para vos preparar o lugar, disse ele. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. João 14, versículos 2 e 3. Então não foi o Espiritismo que inventou isso, não. Os Espíritos confirmaram a tese de Jesus, dizendo que todos os mundos que giram no espaço são habitados. Então, muita gente imagina que isso foi o Espiritismo que inventou. Coisa dos Espíritos. Não. E aí, como há pluralidade dos mundos, nós podemos responder a uma outra indagação muito comum por gente que pensa pouco ou que nunca leu nada sobre o Espiritismo. Quando a gente fala de reencarnação. Vocês espíritas falam que quem morre reencarna, mas no começo do mundo tinha pouquinha gente aqui e agora tem 6 bilhões. Então não tem reencarnação. A pessoa pensa tão miudinho. Voltamos a Niterói, né? Na fundação de Niterói nós não tínhamos 700 mil pessoas aqui. De onde é que veio esse povo todo? Muita gente é filha de quem vivia aqui, desde o começo, as famílias tradicionais, da mistura de índio e português, mas outros vieram dos outros estados do Brasil, de outras regiões do Brasil, de outros países do mundo, e se somaram aqui.
Este bairro onde nós estamos era um bairro aristocrático, porque José Bonifácio de Andrada e Silva, o tutor de Pedro II, morou aqui na rua José Bonifácio. Por isso a rua tem o nome dele. E a igreja de São Domingos aqui da praça tem o brasão imperial lá. Quem quiser visitar ainda está lá, porque era a igreja que José Bonifácio frequentava. Estamos ainda o remanescente de 2 castelinhos aqui, e a gente vai pela Estrada da Foz, o que tem de castelinhos ali em cima, e a gente vai pela travessa pela João Batista, Alameda João Batista, e o que tem de casa dos antigos alemães, franceses. Então esse povo todo veio para Niterói por causa da família real que veio para o Brasil em 1808. Real portuguesa. Então, como é que Niterói cresceu? Se antes só tinha um pouquinho de gente em volta de Araribóia. Bom. Então o raciocínio nosso tem que amadurecer, gente. Às vezes eu fico com tanta pena de ver uma pessoa acadêmica, universitária, que pensa linearmente, que pensa cartesianamente. Então é hora de nós exercitarmos esse poder de abstração. De onde veio essa população que hoje luxuria no Brasil? Não é todo mundo brasileiro. Ainda há pouco estávamos comemorando o ano passado o centenário da imigração japonesa no Brasil. E a imigração italiana? E a imigração alemã? E a imigração francesa? E as francesas do ouvidor cantado em prosa e verso nas nossas músicas populares. Então veio muita gente de fora. E se a gente pedir o sobrenome de cada um de nós aqui, não vai ter nenhum sobrenome do Piniquim. É tudo europeu. Ou de outros lados do mundo. A maioria europeia. Muito sobrenome italiano, muito sobrenome português. Português, então. De Pinto a Teixeira, tem aí Souza e Silva da Pau. Tudo foi. Então a gente vê de onde é que veio. Logo, nessa pluralidade dos mundos habitados, os espíritos vão renascendo nos vários mundos. As casas do Pai, as moradas do Pai. Mas será que eu vim de outro mundo? Possivelmente. Porque a gente é tão estranho aqui. Há pessoas que vivem na Terra o tempo todo e não se aclimatam aqui. Elas sentem uma saudade de alguma coisa que elas não sabem o que é. A sensação do paraíso perdido. Das regiões onde nós nos desenvolvemos e voltamos para cá. Muitos de nós. E há outros dentre nós que é o Tupiniquim mesmo. Mas aqui está tudo bom, que ótimo, bom, graças a Deus, se Deus tá bom. Não luta, não briga, não melhora, não quer crescer. Não, a gente come 1, come 2, come 3, come 4. Por que não trabalha para que haja comida para 2, para 3, para 4? Por que não busca? Por que não luta? Se incomoda, não, aqui a gente parte, corta, então, fica todo mundo com fome. São as almas acomodadas. As almas que não são terráqueas, elas são incomodadas. Aí diz Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Os seres que vieram de outros planetas para a Terra são exóticos na Terra. A pessoa começa a contar uma coisa pra gente, então ela começa, aí, sabe, quando eu nasci, ela está com 50 anos. Ela começa a contar quando nasceu. Você já sabe onde ela vai chegar. Mas quando eu nasci, quando eu tinha 2 meses, não sei, não lembro. Você lembra? O que ela quer falar é outra coisa. Mas ela vai nas vivências. Os espíritos, quanto mais se desenvolvem, eles veem o conjunto, eles vão no todo. Então a gente pensa numa coisa, já vai lá na frente, já sabe o resultado. Mas quando somos ainda primitivos, a gente vai de pouquinho em pouquinho. Isso me faz lembrar uma historieta que eu ouvi quando eu era criança, de 2 homens famintos que chegaram numa casa e pediram comida. E a dona da casa preparou um prato de comida bom e deu uma colher para cada um para eles comerem o mesmo prato. E os 2 comendo, ia bem devagarzinho, e o outro voraz. E até que o que comia devagarzinho olhou que o prato estava acabando, ele não tinha comido quase nada, e perguntou o comilão para o comilinho: de que é que morreu seu pai? Aí ele lavou a colher. Foi um problema muito sério.
Quando eu levei ele para o hospital, sabe, o outro tá comendo, E daqui a pouco o Comilinho se deu conta de que o prato estava esvaziando. E eu vou dar o troco, né? E virou-se pro outro assim, e o seu pai, como é que morreu? Ele morreu de repente. A alma astuta. O pai sempre morre de repente. A gente já vai nas conclusões. Mas a alma diminuta, ela dobra e vai. E a gente olha o relógio, bota a mão no bolso, e o horário tá passando, eu tenho que trabalhar. Mas aí, não sabe? Quando eu tinha 12 anos, até ela chegar nas festas de 15, meu Deus, até passar pela operação de apêndice, até passar, olha, a gente já vai sofrendo. Todos nós percebemos isso. Então diz Santo Agostinho que os seres que vêm de outros planetas para a Terra, eles são exóticos aqui. Quando o sujeito está vindo com a castanha, ele já vai com caju. Quando vem com milho, ele já vai com angu, como se diz popularmente. E nós vamos aprendendo essas coisas que a doutrina espírita fala e o que vemos e vivemos na vida social, que confirma tudo isso. Então o Espiritismo, que parte de Deus, nos fala que somos criações de Deus imortais. Nos fala que precisamos voltar à escola muitas vezes para fazer o aprendizado no sentido dele, no caminho para ele. Nos fala que quando nós concluirmos essa etapa de aprendizados, esses cursos no planeta em que estamos, temos que ir para outra escola, temos que ir para outro lar, temos que ir para outro lugar. A pluralidade dos mundos habitados que Jesus Cristo nos anunciou. E, por fim, o quinto fundamento do Espiritismo, que é a comunicabilidade dos espíritos. Essa comunicabilidade dos espíritos, por mais que as pessoas queiram desdizer, é de todos os tempos do homem na Terra. Ninguém pode dizer que foi o Espiritismo que inventou a comunicabilidade dos espíritos. Quem abrir o Velho Testamento da Bíblia judaica, logo no primeiro livro, Gênesis, primeiro capítulo, primeiro versículo, já está o Espírito ali. No princípio eram as trevas, e o Espírito do Senhor flutuava sobre a face do abismo. Já começa ali. Depois o anjo que foi mandado para expulsar Adão e Eva do paraíso. Era um anjo, só tinha Adão e Eva. Então o anjo era um espírito. Depois o outro anjo que foi colocado à porta do paraíso para não deixar Adão e Eva entrar. Interferência dos espíritos na vida humana. Depois Moisés do sacerdote, tudo no Gênesis. Moisés que recebeu a voz, ouviu a voz dizendo que aquilo era um terreno santo, que ele pusesse o rosto no chão, que a ele cabia a missão de tirar o povo hebreu do Egito. Tudo espírito. Aí no Deuteronômio, Moisés proíbe que os hebreus fossem buscar o conhecimento da verdade através da comunicação mediúnica. E com essa proibição, os inimigos do Espiritismo dizem que então não existe comunicação mediúnica. Logo, Moisés era débil mental, porque ele proibiu uma coisa que não existia. Não há como. Se eu apelar para um lado, eu falho do outro. Para que Moisés tivesse proibido que as pessoas fossem a esse contato, é porque esse contato existia. Como é que eu proíbo uma coisa que não existe? Olha, a partir de amanhã ninguém me traga estrela para casa. Ninguém leva estrela para casa. Então, como é que eu estou proibindo uma coisa que não é existente? De modo que, quando, no livro de Números, Moisés recebe queixa por meio de Josué, seu primeiro-ministro, de que estavam nos arredores de Israel 2 irmãos fazendo profetizando, e não faziam parte daqueles 70 anciães que Moisés tinha separado do tabernáculo. Moisés tinha preparado 70 anciães, porque se acreditava naquele tempo que os velhos tinham mais juízo que os moços. Hoje já há controvérsia. Mas 70 anciães, os mais velhos, era o período patriarcado, as sociedades tinham nos seus patriarcas a verdade. Eles tinham vivido mais, eles tinham maior sabedoria, era a verdade.
Então Moisés separou 70 anciãos, só eles podiam dar passividade, diríamos hoje. Mas havia 2 nos arredores que não eram dos 70 e continuavam a profetizar. Profetizar era mediunizar, era servir como médico. No Israel, profetismo era o que nós chamamos de mediunidade. Daí, Moisés perguntou para Josué o que é que aqueles 2 irmãos, Eldade e Medade, o nome dos 2, estavam fazendo. E quando Josué narra o que eles estavam fazendo, curando os doentes, levantando as pessoas, Moisés se encanta. E nós lemos no capítulo 11 do livro de Números: quem me dera se toda Israel profetizasse sob a ação do Espírito do Senhor. O problema de Moisés não era contra a mediunidade, era contra a mediunidade desequilibrada. Quem dera se todo mundo fosse médium equilibrado, diríamos nós hoje. Quem dera se todo mundo fosse médium com Cristo. Então ele enaltecia os 2 que não faziam parte do tabernáculo, mas que estavam fazendo bem. Quem dera se Israel toda fizesse assim. Está na Bíblia, no Velho Testamento. E quando chegamos no Novo Testamento, Jesus foi anunciado pelo arcanjo Gabriel. Palavra da Bíblia, que era espírito, hein? Leva a mão, não. E quando Herodes quis matar as crianças, quem apareceu em sonho a José, mandando ele fugir com toda a família? Foi o anjo Gabriel. Mediunidade onírica. Onirismo. Espírito falando com a gente durante o desprendimento do sono. E para voltar também, foi o mesmo arcanjo que, no sonho de José, mandou que ele voltasse e já tinha passado o perigo. Herodes já tinha descarregado sua sanha criminosa matando as crianças. Mas ao longo da vida de Jesus Cristo, ele expulsa o demônio que atucanava ali, ele expulsa o mau espírito que atucanava ali. Espírito imundo, em nome do meu Pai, sai dele. Em nome do meu Pai que está nos céus, eu te ordeno. Todo o Evangelho é marcado por essas expulsões que Jesus Cristo fazia. Verdadeiras desobsessões. A tal ponto que ele foi chamado o Senhor dos Espíritos. Porque só a ele os Espíritos acatavam. Foi conhecido como o príncipe dos demônios, porque ele tinha autoridade sobre os demônios. Quando vemos a narrativa da transfiguração, era Jesus no alto do Tabor, com Elias e com Moisés ao seu lado. Elias morto, ou saído da terra, como queira a Bíblia, 400 anos antes de Cristo, e Moisés, 1400 anos antes de Cristo. Ora, para aqueles que afirmam ainda que quem morre não volta, então foi Jesus que mentiu, foi a Bíblia que mentiu, porque nós somos herdeiros do judaísmo cristão. Nossa crença é judaico-cristã. Nós aprendemos isso nos textos judaicos cristãos. E se o Espiritismo está mentindo ao afirmar que quem morre volta, a mentira começou lá. Porque foi o primeiro rei de Israel, o rei Saul, que pediu a médium de Endor para fazer levantar o espírito de Samuel com quem ele queria conversar. E está lá, no livro de Reis, que o rei Saul ouviu a resposta do espírito Samuel através da médium de Endor, a cidadezinha próxima a Israel. O Velho Testamento, livro de Reis. Se quem morre não volta, isso tudo é mentira. Mas para atacar o Espiritismo, as pessoas nem pensam nas afirmações que elas mesmas fazem. Elas querem atacar, depois já falaram bobagem. Como nós imaginamos um religioso que quer matar nas pessoas a crença no Espírito? A única coisa concreta que existe para bombardear o Espiritismo, sem se dar conta de que dão um tiro nos próprios pés. Uma amiga do Rio de Janeiro, faz muitos anos,
Eu não havia há muito tempo, era minha amiga de infância, depois do ginásio e depois do científico, e nos afastamos. E quando eu estava no científico, foi que eu me tornei espírita. Científico era um curso que havia antigamente para nos formar para a universidade. E eu a encontrei no centro do Rio. Falei, em casa. E minha mãe vai gostar muito de revê-lo. Fomos criados praticamente juntos. Fui num dos seus aniversários. E foi uma alegria, mas eu notava que ela queria me fazer uma pergunta que estava engasgada. Enquanto a mãe foi buscar a sobremesa, ela então perguntou, Raul, estou sabendo que você é espírita? Eu disse, sou. Mas você é tão inteligente, cara. Eu digo, eu sei, por isso que eu sou espírita. Eu não consigo, disse-me ela, imaginar você acreditando em espíritos. E eu lhe disse, eu também não consigo imaginar você acreditando em espíritos. Mas eu não acredito em espírito. Falei, acredita. Eu não sou católica. Eu digo, assim, mas eu sou espírita. E você acredita em espírito. E ela ficou olhando para mim e eu perguntei assim, qual é o santo de sua devoção? Ela disse, sorriu aliviada, pensando que eu ia dar mole. Minha santa é Santa Teresinha do Menino Jesus. E eu perguntei, onde é que ela mora? E a minha amiga me olhou, se ela pudesse me fulminar. Fraternalmente, é claro. E eu digo, é a alma do outro mundo, minha filha. Todos os santos que a igreja canonizou é porque tinham morrido e alguém diz que eles fizeram milagres, a vida foi muito nobre, etc. Ou por pressões políticas sobre o Papa, houve de tudo. Mas todos já morreram. De São Benedito a Jesus Cristo, todos são almas do outro mundo. Então, se você acredita em Santa Teresinha, só pode ser do espírito Teresinha. Porque eu não posso crer que você acredite naquela obra de arte que está ali. Ela tinha na sala uma estatueta de Santa Teresinha. Aquilo é uma obra de arte muito bonita, mas não é Santa Teresinha. Pode representar para você, pode evocar para você, como muita gente põe a cruz e evoca o Cristo. Mas Santa Teresinha, que viveu na terra, que fez toda a sorte de bem, essa está nessa planura, nesse brilho do mundo além. Contei muitas coisas para minha amiga, para não ficar longo aqui, e no final ela concluiu que ela também acreditava em espíritos. Então, minha querida, porque você é uma moça inteligente. Como é que eu vou descrer de mim? Outra me diz assim, Raul, eu queria tanto ver um espírito. Igual olha o espelho. Como assim? Como assim? Olha o espelho, você vai ver um espírito lindo. Moça muito bonita. Você está brincando comigo? Não, minha filha, porque nós todos somos espíritos. Você queria ver um outro espírito diferente de você. Aí precisam algumas condições. Mas se você quiser ver espírito, você vê espírito todo dia. Cada hora que você pega lá seus blushes, seu batom, suas coisas, você vê um espíritozinho na tampinha da caixa de pó de arroz. Antigamente era pó de arroz. Depois surgiu o rouge. Triste. Então, a sua base, a sua sombra, você vai se ver, vai ver um espírito ali. Nós temos tido muita dificuldade de assumir que nós somos espíritos. E porque nós temos tido essa dificuldade, ajustamos essa dificuldade ao nosso linguajar. Em todos os tempos, as pessoas mais gradas dizem, porque o meu espírito, quer dizer, eu sou o corpo. O meu espírito. Pouca gente assim, o meu espírito é uma forma poética. Meu espírito viaja no meio das estrelas, é uma forma poética. Mas também o poeta vai dizer, eu viajo quando medito no seio das estrelas. Fica lindo do mesmo jeito. Mas a imagem do meu espírito, minha alma busca a sua. É bonito. Ninguém está proibido de dizer isso. Mas a gente diz, minha alma, meu espírito, sabendo
que eu não sou um corpo que tem uma alma. Eu sou uma alma que carrega um corpo temporário. Aquele uniformezinho que vai encarquilhar daqui a pouco. Começa a aparecer um monte de pé de galinha na cara, pé de pato, mangalô 3 vezes, vai aparecer um monte de coisa. E dali a pouco eu tenho que largar, porque não dá mais conta. Às vezes a gente vê as velhinhas, os velhinhos levantando do assento, eles animados, mas o corpo já não obedece. Quando eles são cabeça boa, eles dizem, eu estou precisando de outro corpo. Mas quando eles são depressivos, não querem mais sair, não querem mais levantar, vai doer, porque não conseguem mais. Seria tão bom se nós, nos entendendo como espíritos, aproveitássemos o máximo o corpinho que Deus nos deu. Enquanto Ele pode, enquanto a gente pode, vamos realizar o melhor com esse uniforme, vamos aproveitar as aulas, os dias de aula, os professores, os colegas de classe, porque daqui a pouco eu não poderei mais ir para onde eu quero com esse uniforme. Eu não poderei fazer mais o que eu gosto com esse uniforme. E como eu não sei quando é que o Senhor me vai tirar esse uniforme para me dar outro, deixa eu aproveitar agora. Às vezes eu converso com moços, com jovens, que me dizem assim, Raul, eu quero aproveitar a vida. Eu falei, não seja bobo. O que você quer é antecipar a morte. Porque o gozar a vida para ele é a noitada, é o creu, é o funk, é a mulher melancia, a mulher beterraba. Isso não é aproveitar a vida. Isso é antecipar a morte. Beber todas, cheirar todas, fumar todas, pegar o carro, dirigir violentamente, isso não é aproveitar a vida. Aproveitar a vida é se conhecer. Aproveitar a vida é estudar, iluminar a mente, identificar o mundo onde Deus nos pôs. A gente olhar para uma planta e dizer, essa é uma leguminosa, essa é uma liliácea. A gente não conhece nada disso. Poucos de nós. Então tem tanta coisa para a gente saber. Qual é o gás que tem dentro desse tubo de vidro que me dá essa claridade diferente daquela claridade de lá? E aquela lâmpada ali? O que? Pouca gente não se interessa. A gente se interessa pelas coisas mais triviais, mais mesquinhas. Então não aproveitamos o uniforme para fazer aprendizados. Aprender uma língua, para eu me comunicar melhor com meu irmão do outro país. Ah, é muito difícil. Difícil. Se fosse difícil, o meu irmão do outro país não tinha aprendido. Vejamos quanta coisa, quantos desafios eu posso enfrentar agora, enquanto meu corpo permite, enquanto eu tenho lucidez. Estudar outra língua. Pintar tecidos. Daqui a pouco eu estou fazendo para vender, e a velhice vai tendo medo de se aproximar. A doutora Monique Leponsan, que fez uma notável pesquisa em Paris sobre a velhice e o envelhecimento, constatou que quando as pessoas aprendem muitas coisas, elas vão acordando as ilhas de neurônios. E porque acordam camadas de neurônios diferentes, cada conjunto de sinapses que é despertada ativa uma série de energias em nosso corpo, e ela constatou, e isso está publicado, que as pessoas que têm múltiplas atividades mentais, que aprendem muitas coisas, que estudam, elas envelhecem menos e demoradamente. As pessoas de monoideia, que só fazem uma coisa só a vida inteira, essas vão consumindo o que os neurônios despertos conseguem produzir rapidamente e não tem reposição em tempo hábil, e elas vão se encarquilhando. Aí a gente fica olhando as pessoas que se aposentam e vão jogar pife-pafe na Praia de Caraí. Elas morrem em pouco tempo. Ah, fulano se aposentou, olha aí, ó. Não é porque se aposentou.
é porque se aposentou para não fazer nada. Aqueles que se aposentam e continuam na lida, na luta, Deus esquece deles. Um dia olha o computador, gente, tem que levar o Teixeira embora. Mas aquele que está na praia, sentado o dia inteiro, jogando carta, Deus olha, está lá ele hoje. Hein? Olha, está lá ele hoje de novo. Está na hora de voltar. Não tem o que fazer? Quanto mais parado o indivíduo fica, mais facilmente os anjos. Olha assim, eu tenho um sujeito lá que não sai da praia, cara aí. Da pracinha ali do Almirante Barroso, ele não sai dali. E o nosso Senhor diz, bom, está na hora de voltar. Atividade, minha gente. Disse Jesus, meu Pai trabalha sempre. Eu trabalho também. E o que a gente está esperando? Daí, quando nós comemoramos, neste ano, 150 anos desse livrinho tão querido, é fininho, o que é o Espiritismo, nós estamos vendo de que trata o Espiritismo. Deus, a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. E a partir de Deus, a sua criação anímica, a pluralidade das existências dessa alma, as movimentações intermundos dessa alma, e quando esses indivíduos saem do corpo, continuam se comunicando com quem ficou. Pela intuição, pela inspiração, pela psicografia, pela psicofonia, pela materialização, não importa qual seja o meio de comunicação. O fato é que em todos os tempos do mundo, os mortos estão de pé, falando a quem ficou. E é por isto, meus queridos irmãos, que nós aprendemos a vibrar tanto e a amar tanto essa doutrina espírita, sem nenhum sectarismo, porque respeitamos todas as demais como são, porque quem está lá está porque quer. Mas não podemos menosprezar essa mensagem que nos liberta, que nos faz pensar claro, pensar alto, pensar limpo, como o Espiritismo faz conosco. Daí, nesta noite, queremos deixar essa mensagem, que naturalmente trabalhamos com essa alegria, porque para falar do bem, do Cristo, da vida, não é necessário que a gente fique fechado, sobretudo no seu embático. Nós podemos pensar com alegria para que esses conhecimentos não desapareçam de nós e possamos usar melhor todos eles para que a nossa vida na Terra, nosso dia de aula neste mundo, nos permita aprendizados maravilhosos que nos sirvam para aqui, para esse trajeto temporário e curto, e nos sirvam para o ar de lá, quando retornarmos ao grande lar, ao mundo normal primitivo, à pátria espiritual. Vamos aos pais.